Boa tarde a todos. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a Deus. Nós vivemos, por conta da vossa propositura, ilustre deputado, um momento histórico, né? Inclusive a participação de uma representação classista de polícia numa linguagem una em prol do trabalhador. Então, por esse motivo, eu cumprimento a Vossa Excelência e de forma extensiva a toda a mesa, bem como a todas as lideranças classistas, comunitárias, enfim, a todas aos senhores e senhoras presentes. Eu falo que originariamente sou formado pelo ICHL, pela Universidade Federal do Amazonas, sou servidor público estadual há 8 anos, enfim, já tenho algum tempo também de serviço público no município, e falo aqui, enfim, em nome do Simpol e da UPB, que é a União dos Policiais do Brasil, né? Então, é um momento ímpar, dada a heterogeneidade do grupo que nós temos, mas, enfim, antes de tudo, falando em favor do cidadão, falando em favor do trabalhador e refutando qualquer tentativa de opressão por parte do poder público, seja de qual for a ideologia, e, enfim, desmistificando as teses que são apresentadas e que, de algum modo, visam oprimir cada vez mais o trabalhador. Então, assim, quando nós falamos em reforma da Previdência, nós pensamos, enfim, na fundamentação, nos pressupostos, e eles não se sustentam, porque a priori se falava no déficit aproximado de 10 bilhões, e no mesmo bojo eu apresento, e daí não sou contrário, mas enfim, uma discussão da reforma dos militares, mas não nesse contexto, onde se eleva o gasto em torno de 75 bilhões. Então, de pronto, vemos uma demasiada incongruência. E fico feliz até porque aquela faixa ali, de algum modo, ela calha exatamente o que eu penso, né? Reforma da Previdência, todos vão perder, exceto os patrões que devem 450 bilhões. Então, pelos valores apresentados, na verdade, a gente vê que cada vez mais tentam penalizar o trabalhador, né? E enquanto os banqueiros, os empresários, os grandes latifundiários, que de fato deveriam estar sendo responsabilizados, não estão. Então, a gênese da coisa, ela não evidencia uma seriedade, por esse motivo, evidentemente, deve ser repudiada por todas as representações classistas em especial. Importantes em relação a essa visão de um sindicato, no nosso caso, sindicato de polícia especificamente, e vamos tocar em pontos bem nevrálgicos, mas a importância, por exemplo, da participação dos parlamentares na esfera estadual, que iniciaram esse momento numa discussão tão importante e depois se evadiram. Não estou vendo aqui o deputado Serafim Correia, mas enfim, tem um assessor dele, a deputada Alessandra Campelo e nem o deputado Salviano. Era importante que eles ficassem até o final, para que realmente, dada a relevância da matéria. Então, falando em alguns números e tratando a discussão de forma técnica, o deputado Serafim Correia, parece que até tentando justificar a reforma, disse que a expectativa de vida do brasileiro ela foi elevada para 75 anos. Eu não sei quais são os parâmetros, como a minha colega aqui do Levante colocou muito bem, estão sendo utilizados. Eu não sei qual grupo dentro da população brasileira está sendo considerado para essa pesquisa. Eu sinceramente desconheço, eu gostaria que isso me fosse apresentado. Agora, falando da realidade dos policiais, daí uma mensagem bem direcionada ao ilustre deputado federal Zé Ricardo, enfim, que propôs esse momento, há uma expectativa de vida, de um modo geral, para o policial, que inclusive é reduzida. Ao invés de 75 para 58 anos. E a média de óbito dos policiais na ativa, em regra, é de 45 anos. Então, essa é a realidade, essa é a peculiaridade dos agentes de segurança pública. Então, essa discussão, esses fatores realísticos que, de fato, devem ser considerados. Então, só para se ter uma ideia, em 2016, 437 policiais morreram em razão da atividade, em razão da função. Se nós formos considerar o índice oficial em relação às mortes violentas, os países desenvolvidos, em regra, eles consideram tolerável, aceitável, pode-se dizer assim, 4 mortes a cada 100 mil habitantes. O Brasil já tem uma regra, já foge essa realidade, é extremamente violento, em especial com os marginalizados socialmente, que dá em torno de 24,7, e para os policiais isso é levado para 64,7. Ou seja, o Brasil, que já tem uma realidade lastimável, o policial no Brasil, a realidade dele pior ainda. Dentro da realidade do Brasil, o policial tem uma probabilidade 3 vezes superior, inclusive, de morrer.
Então, o que nós podemos concluir, basicamente, com isso daí? Que, considerando a faixa etária dos policiais, daí, em regra, face à carência de políticas públicas sérias e direcionadas para todos os setores públicos, mas em especial para a segurança pública, nós temos uma criminalidade jovem e nós temos uma polícia envelhecida. E isso para me mostrar que expressamente na Constituição haja a supressão do direito de greve para o policial civil. Mas assim a Corte Suprema do nosso país decidiu, de forma política. Então, assim, alegando o quê? Que os policiais civis também são o braço armado do Estado, dada a essencialidade, mas e aí, essa essencialidade só é considerada para direitos? Para deveres, perdão, e os direitos dos policiais também, a exemplo de todos os outros trabalhadores. Então, são questionamentos que nós fazemos, né? Falando um pouco da iniciativa privada, nós também não temos diversos direitos do trabalhador da iniciativa privada, e, inclusive, continuamos a contribuir mesmo na inatividade. Então, é uma realidade enfrentada pelo serviço público. Repito, gostaria que os parlamentares continuassem, inclusive, como o STF reconheceu o direito de legislar em relação à Previdência de forma concorrente com a União, claro, desde que não haja divergência, mas a criação de um regime próprio de pensões relativo aos agentes de segurança pública, que de igual modo poderia ser utilizado para a saúde, uma colega falou muito bem da saúde, da educação, para que de fato a gente possa reagir objetivando essa valorização dos servidores públicos. Enfim, essa reforma, vou tentar resumir ao máximo aqui, ela condiciona ao policial uma realidade que, de algum modo, divergindo da sua história de valorização da segurança pública, o ilustre presidente, ele normatiza que a idade mínima para o policial no Brasil será a maior do mundo. Então, esse é o presente que o presidente Bolsonaro dá para a classe policial. Essa é a propositura dele. Se avaliarmos a realidade, inclusive, de mais uma vez direcionar a mensagem aqui ao ilustre deputado, em relação aos estigmas apresentados por aquela figura cômica chamada Paulo Guedes, onde, de algum modo, a todo momento, ele busca enfatizar que os servidores públicos teriam privilégio e, na verdade, simplesmente ignora princípios constitucionais, né? Como se, na verdade, o servidor tivesse que arcar com ônus para o equilíbrio financeiro, dada a própria responsabilidade estatal, independente de quem seja. Quem errou, quem gerou esse desequilíbrio deve ser responsabilizado, não o servidor, não o trabalhador. Então, só por fim, eu tenho visto ultimamente um desentendimento entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele, inclusive, nunca imaginei falar que teria orgulho do presidente Rodrigo Maia pela forma que, inclusive, está enquadrando o presidente. Espero que isso se prolongue e que essa reforma seja arquivada, sociais, enfim, para que nós possamos defender o servidor, o trabalhador e o cidadão brasileiro. Muito obrigado.